Olá pessoal, eu sou a Tiziana. Eu sou o Thiago. Nós não somos teólogos, nós somos cristãos, estamos lendo a Bíblia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Deuteronômio. Ele é um livro que também foi escrito por Moisés, tem 34 capítulos. Esse livro de Deuteronômio ele é um reforço dos livros que nós já gravamos, né? O resumo dos outros livros de Êxodo, Levítico, Números, né? Ele vai trazer um pouquinho daquilo que aconteceu no decorrer desse tempo, né? Então, a gente vê aí em Números, né, que tem um segundo recenseamento, né, segunda contagem, que aí Deuteronômios ele vai cumprir a promessa que Deus tinha feito, porque o povo não creu, né? Somente Josué e Caleb queriam aí ir até a terra prometida, enfrentar os gigantes que tinham, os povos que tinham. Só que o povo não creu, então Deus faz aquela promessa que se passariam 40 anos e Deuteronômio está aí nesse 40º ano e tem uma nova geração com ele. Então Moisés, né, ele já está aí, né, uma certa idade, mas é um grande homem usado por Deus e ele vai pegar toda essa geração que aí muitas vezes vai ser um segundo êxodo, né, para essa geração. A grande maioria deles aí nasceram no deserto, né? Porque se passaram 40 anos, então uma geração, seus pais, seus avós morreram no deserto e eles estão aí para cumprir a promessa que Deus fez com o povo de Israel, né? Que sairia do Egito e entraria em Canaã. Então, por isso que Moisés vem falando e reforçando aí com eles. Sim, Moisés, a gente vem falando isso, né, no decorrer desses resumos, desses vídeos que estamos gravando, que você vai ler lá na íntegra, na palavra de Deus, você vai ver que Moisés, ele era um homem que ele falava diretamente com Deus, ele falava face a face com Deus. A palavra deixa isso muito claro, então ele era um homem que tinha esse relacionamento com Deus. E Deus usou ele para libertar o povo, né, como a gente vem trazendo isso, que a gente tem lido, né? E então Moisés, ele vai recapitular tudo aquilo que eles viveram. As promessas do Senhor desde Abraão, ele vem trazendo para essa nova geração tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles ouviram falar, tudo aquilo que Deus ministrou no coração dele, tudo aquilo que Deus falou para ele vem trazendo para essa nova geração, né? Então ele faz uma série de orientação também. Ele traz orientação, né, a respeito das leis, dos mandamentos do Senhor, a vida social do povo de Israel, como tinha que ser, as promessas de Deus, né? Ele vem trazendo tudo isso para eles, né, nos mínimos detalhes, como o nosso Deus trata com a gente até hoje, é sempre nos mínimos detalhes, de maneira muito clara, aquilo que ele tem para as nossas vidas. E assim Moisés fez com essa nova geração. Então, lá no capítulo 5, no versículo 9 e 10, ele dá uma instrução muito poderosa para eles. Tremendo. A questão dos cultos, né? Que eles não poderiam fazer culto para outros deuses, né? Que o culto era prestado somente ao Senhor nosso Deus. E aí lá fala assim: não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam, né? Os que obedecem aos meus mandamentos. Isso está lá em Deuteronômio no capítulo 5, né? Você pode ler também para que você entenda. Então Moisés, ele recapitula tudo isso, né? Trazendo orientação para essa nova geração. Porque ele sabia da promessa que viria se cumprir, que Deus tinha feito, né? A questão que ele não entraria na terra prometida. Então, ele se preocupa, né, com aquela geração em orientar. Claro que ia ficar Josué, como a gente já vinha dizendo, Josué ia ficar como sucessor dele, mas Moisés se preocupa, porque ele tinha recebido nos mínimos detalhes de Deus as instruções. Então ele fazia questão de recapitular isso com essa nova geração e passar todas as orientações, né? Questão das promessas, dos mandamentos, aquilo que tinha que fazer, aquilo que não podia fazer, e ele faz tudo isso, todo esse reforço com essa galera. E esse versículo aí é muito forte, né? Porque Deus estava falando assim, olha, até a 3ª e 4ª geração pode ter maldição, então seu bisavô, avô, seus pais, mas se você crê, né? Se você crer no Senhor Jesus e seguir, né? Até 1000 gerações, então o que quer dizer isso? Nem os ossos mais
né? Nenhum vestígio nosso vai ter, e Deus ainda será bondoso com os nossos, por causa que nós decidimos adorar ao Senhor de todo o coração. E Moisés, ele continua orientando as pessoas, ele lembra o quanto Deus cuidou deles no deserto, né? As roupas não se perdiam, as pernas não se inchavam. Você já se imaginou as pessoas andando no deserto, num sol escaldante, né? Mesmo que Deus dava a graça, já pensou, a nuvem cobria o povo, senão eles morreriam, né? A desidratação, a falta de água, o calor, e Deus cuidou 40 anos desse povo com uma nuvem de fogo. À noite Deus mandou maná, Deus mandou codornizes, Deus deu carne, Deus deu tudo. Então ele estava lembrando, olha, mesmo que vocês passaram 40 anos no deserto, foi Deus que sustentou vocês, foi Deus que guardou para que vocês não morressem, para que vocês vivessem essa promessa. E Moisés, ele sabe que está ali nos seus dias de Deus chamar ele, porque era um homem, como a Edicena falou, extremamente, falava face a face com Deus. Então ele chama os anciões das tribos, né? Ele chama as pessoas ali das tribos, ele chama, e ele vai aí reforçar novamente, e ele vai falar com o povo o que iria acontecer posteriormente. Então todos eles lê novamente a lei, lê novamente os 10 mandamentos, eles fazem um novo pacto, eles são consagrados, e fala também que esses filhos que nasceram no deserto, eles não foram circuncidados, que era uma marca do povo de Israel. Então vai ter isso sobre o povo. Então todos os meninos que nasceram no deserto, antes deles passar para a terra prometida, eles vão cumprir também esse mandamento, esse voto com o povo de Israel, e vão ser aí separados pelo Senhor através da circuncidação. Nossa, palavra difícil. E Moisés, ele já tem 120 anos. É tempo, hein? Moisés tá na benção. 120 anos, sendo 40 deles no deserto, orientando o povo, cuidando do povo, e mesmo assim Moisés está firme ali e forte. Então Deus é maravilhoso, ele leva Moisés até um monte, e ele mostra toda a terra prometida em todo o local, né? Então eles estão ali na planície de Moabe, no monte Nebo, eu acredito, e ele mostra toda a extensão da terra prometida. Então Moisés vê toda a extensão da terra prometida. Moisés morre de causas naturais. Então o que quer dizer isso? O Senhor levou ele. Depois que ele viu toda a promessa, que ele viu que o povo ia romper, ele foi um grande homem de Deus usado, Deus levou ele. Sim. E o corpo dele ficou ali no monte, né? Tem algumas passagens depois que fala aí sobre, né, a briga aí, né, do anjo, né, com o corpo aí de Moisés, e outras passagens, mas enfim, é um local ali que não era conhecido onde estava enterrado Moisés. Então Deus guardou ele morreu de causas naturais, e diz que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, isso é forte, ele veio sobre Josué, que era o seu sucessor, que na verdade era Oséias, né? Que o nome Oséias significa o salvo, e Josué o salvador. Então Oséias passa de ser só o salvo para ser o salvador daquele povo naquele momento. Então que grande responsabilidade teve Josué. E quando Josué desce no monte, o povo vê que Moisés, o seu grande líder, tinha morrido. Deus tinha levado, guardado ele com seus ancestrais. Que coisa linda a vida de Moisés. O povo chora e planteia por 30 dias ali por Moisés. Sim. Um grande homem de Deus. Sempre vai ser lembrado de uma forma honrosa, que com certeza quando você chegar lá no céu, eu acredito que você vai querer conhecer Moisés. E aí Josué, o povo viu que o Espírito do Senhor estava sobre Josué, e o povo creu. Assim como nós cremos em Deus, assim como nós acreditamos em Moisés, assim nós iremos acreditar em Josué. E esse vai ser o próximo livro nosso, muita expectativa.
Vem com Josué lutar em Jericó, que vai ser tremendo, eu creio. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Leia a palavra de Deus, leia na íntegra a Bíblia para que o Senhor fale, ministre no seu coração como tem falado aos nossos. E nós te esperamos até a próxima com o livro de Josué. Se inscreva no canal, acione aí o sininho para os outros vídeos e compartilhe. Vamos compartilhar boas novas, a palavra de Deus. Um grande abraço, até mais.